Ainda estava trêmulo e pálido quando retornou ao seu carro e deu partida. Seguiria direto para casa. Não tinha condições de voltar a trabalhar durante o restante daquele dia. Sabia que a intenção de Celestino não fora de assustá-lo e sim preveni-lo do que estava acontecendo. Mesmo assim, estava apavorado. E achava que a culpa de tudo aquilo era de Everton. Sempre fora um homem organizado, prático e eficiente. Poucas coisas o tiravam do prumo. Sua vida afetiva estava definida ao lado de Carlinhos. Mantinham uma vida de casados e tinham em mente a adoção de uma criança, que ele esperava ardentemente que fosse Luan. Essa era a peça que faltava para que eles fossem completamente felizes. E eis que surgia do inferno o amigo de infância de Carlinhos. Desde que ouvira pela primeira vez que Everton desejava residir com eles, Márcio tornou-se inquieto e preocupado. E a partir desse dia não manteve o mesmo zelo com seus medicamentos. A ansiedade ante a chegada do sujeito o deixara nervoso e angustiado, sem saber ao certo o que o esperava. Carlinhos lhe garantira que o amigo era heterossexual e que não oferecia nenhuma ameaça ao relacionamento deles. De fato, até aquele momento Everton não fizera nada que o sugerisse o contrário. Seu único defeito era falar pelos cotovelos e direcionar suas conversas apenas para Carlinhos, como se a presença de Márcio fosse tão necessária quanto a de uma alma penada. O que ele não podia era deixar a peteca cair. Precisava voltar a aplicar em si mesmo as doses diárias de insulina. Como Celestino dissera, a saúde dele vinha em primeiro lugar. Talvez estivesse procurando um bode expiatório para culpar e encaixar a Everton nesse papel. Afinal, o rapaz não dera motivos para que ele não se medicasse corretamente. Atento ao tráfego quase inexistente da cidade, Márcio continuou dirigindo, refletindo sobre o que deveria fazer para descobrir se Everton realmente era aquilo que aparentava ser. E que não podia deixar que ele ou qualquer outra pessoa interferisse na sólida relação que havia construído ao lado de Carlinhos. Carlinhos terminou de borrifar algumas gotas de perfume no pescoço e olhou-se pelo espelho, que ficava entre as portas do guarda-roupa. Gostou do resultado. Sempre curtiu bastante sua aparência máscula, sedutora e atraente. Embora não fosse narcisista, não podia deixar de admitir que adorava seu corpo e seu rosto. No auge de seus 20 anos, era exatamente aquilo que a idade permitia que fosse. Um garotão saudável que queria aproveitar o melhor da vida. Ouviu batidas na porta e autorizou a entrada. Sabia que só podia ser Everton, pois Márcio dissera que iria a uma consulta médica com um colega dele. Não pudera acompanhar o companheiro porque não sabia quanto tempo Márcio demoraria e ele precisava trabalhar. Sua nova patroa, Graciela, não gostava que os funcionários do parque chegassem atrasados. Everton entrou gingando, usando um boné preto virado para trás. Mastigava chiclete e demonstrava o mesmo ar de molecagem que Carlinhos exalava. Você está tão perfumado que minha mãe me telefonou perguntando se algum caminhão de flores havia tombado na cidade, brincou Everton entrando no quarto. A mãe dele ficara em sua cidade natal e eles conversavam ao telefone 2 vezes por dia. Preciso caprichar, né? Se tem algo de que não abro mão é o meu perfume. Amadeirado, pelo jeito. Posso ver qual é? Carlinhos mostrou-lhe o frasco do perfume e Everton assobiou. Importado. Deve ser caríssimo. Aposto que foi Márcio quem comprou. Foi, sim. Ele não é de se perfumar muito, mas costuma dizer que me acha mais gostoso quando uso esse perfume. A fragrância o atrai bastante. Posso usar um pouco? Claro. Fique à vontade. Everton parou ao lado de Carlinhos de maneira que também pudesse se ver no espelho e espargiu o perfume sobre si 3 vezes. Devolveu a embalagem de vidro para Carlinhos, sorrindo para si mesmo. Eu me sinto como se tivesse acabado de tomar banho. Engraçadinho, bem-humorado, Carlinhos virou-se para encará-lo. Espero que não acabe com o meu perfume enquanto evita o chuveiro. Os dois riram e Everton lançou um olhar de curiosidade para a cama de casal atrás deles. Então é nessa cama que tudo acontece, seu Carlos. Deixa de ser bobo.
Ultimamente só o que rola ali é o encontro de duas pessoas cansadas, que deitam e dormem. Ah, é? Everton arqueou uma sobrancelha. Não me diga que vocês não transam mais. Direto você, hein? Não gosto de rodeios. Sinceramente, achei que vocês estivessem com a vida sexual em dia. E estamos, confirmou Carlinhos. Só não precisamos fazer sexo todos os dias. Márcio se desgasta muito naquele hospital e eu não volto muito diferente do parque. Às vezes, quando chego, já o encontro adormecido, vencido pelo cansaço. Que coisa chata. Everton fez uma cara de contrariedade. Eu confesso que ficaria muito irritado se, ao voltar para casa, encontrasse a minha namorada dormindo, principalmente se eu estivesse a fim de um pouco de diversão. Namorada? Voltando a sorrir, Carlinhos pegou a carteira e o celular, guardando ambos nos bolsos da calça. Não me diga que mudou de lado. Claro que não, mas isso foi o que você contou ao seu marido, certo? Tenho que sustentar essa minha versão de macho garanhão. Essas duas frases provocaram um estremecimento em Carlinhos, deixando-o sério e tenso. Everton estava morando com eles há quase uma semana e jamais tentara qualquer tipo de insinuação. Até então vinha demonstrando respeito por Márcio e pelo relacionamento deles. O amigo era maduro o suficiente para não prejudicar sua própria imagem. No entanto, o que o afligia era lembrar-se de que não dissera toda a verdade ao companheiro. Ou que distorcera a realidade a favor de Everton. O que Márcio diria ou faria se soubesse que Everton também era gay? Fora sincero em quase tudo o que contara a Márcio. Realmente conhecia Everton desde quando ambos tinham 7 anos de idade. Estudaram juntos em algumas séries, as famílias deles se conheciam e se davam bem, e eles dividiram muitos segredos na adolescência, alguns até promíscuos. Certa vez, meses antes de Carlinhos conhecer Márcio, ambos haviam se envolvido com outro garoto, o que culminou em uma transa 3 da qual jamais se esqueceram. Por outro lado, mesmo já tendo visto o amigo nu, eles nunca tiveram nada entre si. Na ocasião em que dividiram o mesmo parceiro, eles mal chegaram a se tocar. Carlinhos estava ciente de que nutria apenas amizade por Everton. Nem sequer sentia atração sexual por ele. E tinha certeza de que o outro não pensava diferente. Demonstrara alegria e empolgação quando ficou sabendo que Carlinhos estava namorando Márcio. Ambos eram grandes amigos com gostos e preferências semelhantes, e nada mais. Quando Everton lhe contara que conseguira um emprego na mesma fazenda da qual ele fora funcionário e que precisava de um local para residir por um curto período de tempo, Carlinhos sabia que precisava ajudar o amigo. Que mal havia se o convidasse para viver na casa que dividia com Márcio. Não seria caridade, já que Everton estava disposto a colaborar com as despesas básicas da residência. Já prometera que destinaria parte do seu salário para pagar-lhes uma espécie de aluguel, além de contribuir com os gastos referentes à água, luz e alimentação. Carlinhos também estava ciente de que Márcio recusaria essa ideia de imediato, principalmente se tomasse conhecimento de que Everton também era homossexual. Ciumento e inseguro, Márcio não aceitaria um terceiro homem vivendo entre eles, temendo que isso pudesse abalar os alicerces do relacionamento, ainda mais se soubesse do passado de aventuras sexuais picantes que ele e Everton partilharam. Sentindo-se entre a cruz e a espada, refletindo sobre como faria para ajudar o amigo sem trair a confiança de Márcio, Carlinhos viu-se obrigado a mentir ao companheiro. Era a primeira vez que o fazia e jurou a si mesmo que seria a última. Amava Márcio e estava certo de que não seria perdoado se o outro descobrisse que estava sendo enganado. Por isso, decidiu afirmar que Everton gostava de mulheres e que não era motivo de preocupação. E não era mesmo, já que Everton nunca sugeriu que gostasse dele, ou que desejasse algo mais pessoal entre eles. Afinal, dois homens homossexuais podiam ser grandes amigos sem manterem relações íntimas entre si. Ademais, Everton não ficaria por ali durante um período muito longo. Talvez 3 ou 4 meses fossem mais do que o suficiente. Nesse meio tempo,
O próprio Carlinhos o ajudaria a procurar uma casinha pequena e aconchegante, cujo aluguel coubesse no orçamento do amigo. Depois que ele fosse embora, sua vida com Márcio voltaria à mesma tranquilidade de sempre. Eu sei o que contei ao Márcio, murmurou Carlinhos, saindo de seus devaneios. Não precisa me lembrar disso, pois não quero que ele acabe por nos ouvir. Jamais faria isso, prometeu Everton. Nunca faria algo que pudesse afetar seu relacionamento e você sabe disso. Pode confiar em mim, amigo. Garanto que não vou lhe dar motivos para se arrepender de ter me convidado para morar aqui. Eu sei. Nunca o traria para cá se não confiasse em você, declarou Carlinhos. Lançou um último olhar para o seu reflexo no espelho e preparou-se para ir embora. Estou de saída. Se Márcio vier para cá, diga a ele que o amo mais do que tudo. Romântico você, não? Everton deu uma risadinha. Pode deixar que darei o recado. Vou aproveitar que hoje estou de folga para dar uma geral na casa. Viu como acertei em cheio quando o trouxe para cá? Eles riram e Everton o acompanhou até a porta, com um imenso sorriso nos lábios. Assim que ele trancou a porta, logo depois de Carlinhos sair, o sorriso desapareceu. Retornou a passos largos até o quarto do casal e tornou a encarar a cama, desta vez, com desdém. Sentiu vontade de deitar-se nela só para sentir a maciez dos lençóis e o conforto que o móvel deveria oferecer. Faria isso se tivesse certeza do horário em que Márcio retornaria. Como precisava mostrar sua utilidade ali, seguiu na direção da área de serviço e muniu-se com baúde, vassoura, rodo e pano de chão. Estava separando alguns produtos de limpeza que pretendia usar quando ouvir o barulho da maçaneta da porta. Foi até lá quase correndo, fingindo demonstrar surpresa ao se deparar com Márcio, cujo rosto ainda estava descorado e os olhos vermelhos como tomates. Carlinhos saiu há menos de 10 minutos, ele foi logo informando. Por pouco vocês não se encontraram. Sim, eu imaginei que ele não estivesse mais aqui. Como não estava disposto a conversar com Everton, Márcio foi caminhando na direção de seu quarto. Pretende se deitar? Indagou Everton, aproximando-se dele. Estou perguntando por que vou varrer e encerar a casa daqui a pouco. Posso deixar para limpar seu quarto quando você desocupá-lo. Assim eu não o incomodo. Márcio não saberia dizer o motivo, todavia aquele excesso de gentileza de Everton o deixava irritado. Como era possível detestar uma pessoa que nunca lhe fizera mal? Meu quarto está limpo. Não precisava se preocupar com. Ele interrompeu-se, farejando o ar. Inclinou um pouco o corpo na direção de Everton, perguntando. Você usou o perfume de Carlinhos? Como já esperava por aquela pergunta, Everton devolveu. Não. Acho que a fragrância passou para mim quando ele me abraçou, ao sair. Ele me disse que você o presenteou com esse perfume. Parabéns pelo bom gosto. Ao ouvir aquilo, Márcio ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Como assim, ele o abraçou? Calma aí, meu querido. Não precisava ficar enciumado, mostrando o sorriso que já encantara o coração de homens e até de mulheres, Everton completou. Acontece que Carlinhos toma banho de perfume. Era natural que o cheiro ficasse impregnado em mim, mesmo por meio de um abraço simples e rápido como o que ele me deu. Por favor, espero que você não fique chateado comigo nem com ele. Márcio queria ficar, mas as lembranças das palavras de Celestino ainda estavam vivas em sua mente e aquilo, por ora, era muito mais preocupante que o fato de Carlinhos ter abraçado Everton. O que havia de errado nisso? E de mais a mais, ele confiava cegamente no companheiro. Estavam juntos há 3 anos e desde então não tivera motivos para desconfiar da fidelidade de Carlinhos. Provavelmente, os alertas do oftalmologista acerca de sua visão o deixaram de muito mau humor. Tudo bem. Não pretendo brigar com ninguém, garantiu Márcio. Quando estava entrando em seu quarto, virou-se para indagar, a título de curiosidade. Carlinhos deixou algum recado para mim? Diga a ele que o amo mais do que tudo, lembrou-se Everton. Não falou nada,
pois estava meio atrasado quando saiu daqui. Ok, obrigado, agradeceu Márcio, fechando a porta do quarto. Sorrindo para si mesmo, Everton retornou à área de serviço, para dar início à faxina da casa. Capítulo 20. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Nem mesmo uma taça de seu melhor vinho, que nem de longe lembrava aqueles que ele tomara em seus tempos de glória, era capaz de melhorar o estado de espírito de Darcy. Ainda doía quase fisicamente a humilhação e a vergonha que Graciela o fizera passar quando o enxotara da fazenda quase a pontapés, expondo-o diante de todos os funcionários da casa. Quem ela pensava que era para desprezar todo o amor que ele tinha para lhe oferecer? Uma mocinha que mal saíra das fraldas se achando a dona do mundo só porque herdara todos os bens do pai bem-sucedido. Sim, era exatamente isso que ela era. Furioso e magoado, ele entornou na boca o restante de vinho que ainda havia na taça e apanhou o telefone. Ouviu a voz de Estevão logo após o terceiro toque. Como foi sua visita à fera? O ex-sócio de Afonso perguntou. Da pior maneira possível, admitiu Darcy. Ela é grossa, mal educada, barraqueira e me expulsou de lá quando entrei no assunto que nos interessava. Sim, essa é Graciela, balbuciou Estevão, como se já esperasse por aquela resposta. Você só diz isso? Ela só faltou me jogar no chão e sapatear nas minhas costas. E mal pareceu interessada nos documentos que lhe mostrei referentes ao espólio do pai. Talvez ela não seja tão ambiciosa como eu pensei e isso pode nos ser útil. Ela fez algum comentário sobre meu enteado? Não. Quando eu insinuei a possibilidade de que Robson estivesse interessado em seu dinheiro, ela começou a esbravejar. Não defendeu, mas quase me enforcou com a minha gravata. Sei, do outro lado da linha, Estevão sorria imaginando a cena, que deveria ter sido hilária e dantesca. Isso pode ser um sinal de que ela já está bastante envolvida com Robson. Se estiver apaixonada por ele, aí sim é que você não tem a menor chance. E por que você não procura conversar com ele? Robson nunca foi um grande amigo meu, principalmente depois que a mãe dele faleceu. Mantínhamos certo nível de respeito e cumplicidade. Inclusive ele ouvia alguns conselhos meus. Tudo mudou depois que essa sirigaita voltou para a cidade. Sabe como nós ficamos diante de uma mulher bonita, né? Robson tratou de esquecer os antigos atritos que tinha com ela para transformar a coisa em algo romântico e afetuoso. De certo ele pode mesmo estar de olho no dote generoso da infeliz, porém ele jamais admitiria isso a mim, principalmente depois de ela ter me demitido. Nunca colocaremos as mãos naquela grana, Estevão, lamentou Darcy. Eu não entregaria os pontos tão depressa. Ainda temos alguns trunfos na manga. E quais seriam? Aguarde que em breve vou informá-lo. Só não digo agora porque quero aprimorar as minhas ideias, que ainda estão em formação. E se nenhuma dessas ideias funcionarem? Perderemos de vez o tesouro. Graciela não tem herdeiros, portanto é a dona absoluta de tudo, assegurou Estevão. Ela ainda não se casou com o meu enteado, nem pretendemos deixar que isso ocorra. A fazenda e o parque não teriam dono, por assim dizer, se algo acontecesse a ela. Mas não vai acontecer. A mulher é o mais saudável que um cavalo de corrida. Pelos meios naturais, não. Darcy custou alguns segundos para compreender o teor daquela mensagem. Quando fez, quase gritou ao telefone. Meu Deus, Estevão! Você não está pretendendo? Claro que não, meu caro. Nunca faria nada para me prejudicar, principalmente sabendo que a delegada está com holofotes na direção de Graciela. Só quis dizer que, enquanto ela estiver em nosso caminho, realmente continuaremos tão pobres quanto estamos agora. Sem esperar por uma resposta, Estevão desligou, mordiscando o charuto apagado que trazia preso entre os dentes. Não sabia como um sujeito tão burro e ignorante como Darcy pudera se formar em direito. Era lamentável que ainda precisasse daquele babaca para os seus planos, do contrário já o teria descartado há muito tempo.
Minutos depois, Estevão achava-se montado em seu cavalo, galopando em alta velocidade na direção do centro da cidade. Apeou próximo ao hospital e caminhou a largas passadas até a recepção. Mostrou seus dentes amarelos num sorriso educado para a recepcionista. Boa tarde, senhorita. Sabe me dizer se Mirella já foi embora? Ainda não. Ela sempre conversa comigo antes de sair. A moça conferiu as horas no relógio de pulso. Deve passar por aqui a qualquer momento. Vou aguardar, obrigado. Estevão coçou o bigode, tão peludo e espesso quanto a cauda de um esquilo, e sentou-se em uma das cadeiras dispostas por ali. Batia o pé no chão impacientemente quando, 10 minutos depois, viu a moça loira e atraente sair de um dos elevadores. Esperou que ela trocasse algumas palavras com a recepcionista, antes de levantar-se e interpor-se em seu caminho. Olá, moça, ele voltou a exibir a dentição amarelada. Oi, Estevão. O que o traz por aqui? Está se sentindo mal? Preciso conversar com você sobre um assunto muito sério que, se não for rapidamente resolvido, realmente me deixará muito mal. Homem vivido e experiente, Estevão sabia quando precisava impor à sua voz um tom dramático e lamentoso. Se não apelasse, não teria o apoio desejado da filha da delegada. Quer conversar aqui mesmo, ou prefere ir para algum outro lugar? Ela perguntou solícita. Vamos até a cafeteria, que fica na rua de trás. Podemos ir a pé até lá. Mirella concordou e pouco depois estavam sentados à mesa da pequena e bem equipada cafeteria. Ambos haviam pedido um cappuccino e a moça tomava o seu sem disfarçar a curiosidade quanto ao assunto que Estevão queria tratar. Para chegar ao tema desta conversa, preciso lhe fazer uma pergunta de cunho pessoal. Você está namorando alguém, Mirella? Não, ela replicou depressa. Não me diga que veio me pedir em namoro. Ele riu, descontraído. Nada me deixaria mais feliz, mas como tenho senso do ridículo, sei que você nunca se envolveria comigo. Também sei que até algum tempo atrás você sentia certa atração pelo meu enteado, e isso nunca foi segredo para ninguém, apesar de vocês nunca terem se envolvido. O que desejo saber é se você ainda gosta de Robson, ou se, pelo menos, mantém os mesmos sentimentos de antes por ele. A simples menção ao nome do rapaz fez os olhos castanhos de Mirella se acenderem como duas lanterninhas. Ela pousou a xícara na mesa e sorriu abertamente. Você sabe que sim. Eu adoro Robson e nunca escondi de ninguém que seria muito feliz se o namorasse. Minha mãe não quer nem ouvir falar sobre isso, pois me vê casada com um homem de posses. Mesmo assim, eu não estou nem aí para a opinião dela. Se ele me quisesse, ignoraria para sempre qualquer outra pessoa. E eu me encheria de orgulho se você fosse minha nora. Digo isso porque você sabe que eu tenho Robson como um verdadeiro filho. Sim, eu sei, assim como você deve saber que ele sempre me evitou. Na época da escola, eu roubava alguns beijos dele sempre que podia, só que isso servia apenas para irritá-lo e fazer com que brigasse comigo. Acha mesmo que não tem a menor chance com ele? Quis saber Estevão. Só Deus sabe o quanto tentei ficar com ele em todos esses anos que o conheço. Houve vezes em que me ofereci como uma prostituta, ela revelou sem constrangimentos. Frequentamos festas em que ele ficou completamente embriagado e eu me esforcei para arrastá-lo até a cama mais próxima. E mesmo alcoolizado ele me dispensou. Só não posso me atirar nos braços dele porque provavelmente eu seria presa pela minha própria mãe. Hoje ele tem uma cabeça mais madura. Acredito que se você tentasse uma nova aproximação conseguiria algum resultado. Bobagem, Estevão. Mirella meneou a cabeça para os lados. E depois, você não viu quem voltou? A vadia da cidade grande está na área. Eu já os vi juntinhos, quando Afonso esteve internado no hospital. E percebi a maneira como eles se olhavam. Só não entendo uma coisa. Robson e Graciela sempre se estranharam e agora se tornaram amiguinhos quase íntimos. Por que eu não consegui o mesmo efeito sobre ele? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
É justamente esse o motivo de eu estar aqui. Era hora de Estevão emprestar à voz aquele tom emotivo e trêmulo. Pelo amor e carinho que sinto pelo meu enteado, é que desejo o melhor para ele. Cida, a minha falecida esposa, certamente pensaria da mesma forma que eu. E como me considero praticamente o pai dele, sinto que é meu dever afastá-lo daquela mulher. Graciela não é nem nunca será a melhor opção para Robson. Comovida com aquelas palavras, Mirella sentiu. Concordo, só que na idade dele creio que você já não possa mais intervir. Mas posso mostrar minha insatisfação com isso. Eu confesso claramente que não suporto Graciela. Então somos dois, aqueceu Mirella. Aliás, dá até para contar nos dedos de uma mão as pessoas que gostam dela na cidade. Estevão tomou o último gole de seu cappuccino antes de segurar a mão de Mirella de forma carinhosa. Você é a mulher adequada para meu enteado. É muito mais bonita, educada, culta, inteligente e bem vestida do que ela. Aquelas palavras bastaram para que o peito de Mirella estufasse de orgulho. Estevão era mesmo um homem sábio, que reconhecia nela tantas qualidades ao compará-la com a insossa da filha de Afonso. E o que você sugere que eu faça? Ela indagou, limpando os lábios com guardanapo. Invista nele de forma mais direta. Force uma amizade, busque um contato mais próximo. Procure-o em seu local de trabalho. Mas o local de trabalho dele não é na fazenda da Mocrea. E daí? Você pode esperar por ele no percurso que ele faz para casa. Ele encerra o expediente bem depois de sua saída aqui. Por sorte entrarei de férias a partir da próxima segunda-feira. Só não sai antes porque sou muito necessária como assistente do departamento administrativo. Estou correndo para deixar tudo organizado. Como não pretendo viajar, terei tempo de sobra nesse período. Que maravilha saber disso. Está vendo como o universo está trabalhando a nosso favor? Tenho certeza de que, se você souber agir direitinho, vai conseguir bons resultados. Deus lhe ouça, Estevão. Só peço que você não comente nada disso com Wanda. Acho que sua mãe não seria partidária dessa ideia. Com certeza não. Ela não gosta de Robson e nem cogita a possibilidade de que eu me envolva com ele. Tem a minha palavra de que essa conversa ficará somente entre nós dois. Nós dois vamos sair lucrando. Eu vou conseguir afastar meu querido enteado daquela víbora e você se tornará a namorada dele. Agora fiquei empolgada, ela sorriu. Quando já pensava que não tinha mais nenhuma chance com Robson, surge você para iluminar as minhas esperanças. Eles continuaram conversando, trocando ideias e dando sugestões para que pudessem dar sequência ao plano sem margem para erros. Estevão estava convicto de que Mirella saberia fazer um bom trabalho. Graciela mal perdia por esperar. Ela ainda pagaria muito caro por tê-lo demitido diante de todos os demais funcionários do parque. Ele ainda mostraria a ela o que o ódio acumulado em seu coração era capaz de fazer. Dora exalou um suspiro de cansaço quando adentrou a sala de sua casa. Teria pernoitado na fazenda, se Antônio não houvesse mandado uma mensagem em seu celular exigindo a presença dela sob pena de severa punição. Ela sabia que apenas aquelas palavras que ficaram gravadas em seu aparelho já seriam uma grande prova para incriminá-lo, na hipótese de que quisesse denunciá-lo. Entretanto, entregá-lo à justiça era mais difícil do que parecia. Ela o temia muito e ele era um policial respeitado na cidade, colega e amigo da delegada. Duvidava muito de que o marido ficasse detido por agredir a própria esposa. A conversa que tivera com Graciela naquele dia aterrorizara. A moça chegara muito perto da verdade e se continuasse insistindo no assunto acabaria descobrindo tudo. O que faria se seu segredo viesse a público? E o que era pior? O que Antônio faria com ela se mais alguém acabasse descobrindo que era espancada? Tentando afastar da mente aqueles pensamentos perturbadores, Dora cruzou a sala de estar, onde Antônio achava-se refastelado sobre o sofá, segurando uma garrafa de cerveja gelada enquanto acompanhava fixamente o jogo de futebol pela televisão. Ela preferia 1000 vezes quando ele ficava ali, largado, do que quando vinha incomodá-la.
Sua vida seria bem mais tranquila se o marido se limitasse a comer, beber e dormir. Isso são horas de chegar. Ele rosnou ao vê-la passar em silêncio. É o mesmo horário de sempre. São 9:30 apenas. Você anda chegando muito tarde, ele retorquiu, sempre atento aos movimentos dos jogadores na tela. Não tem como eu vir mais cedo. A dona Graciela precisa de mim até que eu lhe sirva o jantar. E agora você virou babá de uma mulher feita. Sua função lá dentro é a de zelar pela manutenção da casa e não de servir de pajem para uma marmanja. Ele está a fim de confusão, pensou Dora, olhando-o de revés. Não vou entrar no jogo dele. Já jantou? Ela sondou tentando mudar de assunto. O que você acha? Foi a resposta dele, que ainda não a encarara. Eu deixei comida pronta na geladeira, mas se quiser posso preparar algo para você comer. Quando o Antônio ia responder, um dos times marcou gol e ele proferiu 2 ou 3 palavrões irritados, revelando que fora o lado adversário que vencera. Dando de ombros, Dora foi até a cozinha. Avistou uma lata e outras 2 garrafas de cerveja vazias sobre a pia. Pacientemente, colocou tudo no lixo. Tudo o que mais queria era poder tomar uma ducha e deitar-se em seguida. Se Antônio gostasse, ela pediria uma pizza ou compraria esfirras para o jantar daquela noite. Entretanto, o marido não comia nada que fosse adquirido na rua. Até mesmo no horário do almoço ele vinha para casa esquentar a comida que ela deixava na geladeira. Ainda estava pensando se deveria preparar algo rápido como uma macarronada quando percebeu uma sombra movimentando-se atrás dela. Levou um susto e virou-se de repente, dando de cara com Antônio, que viera buscar outra cerveja. Por que ainda não está no fogão? Ele grunhiu secamente. Acha que eu vivo à base de cervejas? Depois de um longo dia de trabalho tenho direito a um jantar decente, não acha? Eu já disse que tinha comida pronta. Se eu quisesse teria esquentado. Se não o fiz é porque estou com vontade de experimentar uma comida feita na hora. Trate de se apressar, porque estou com fome. Dizendo isso ele abriu a geladeira e apanhou outra latinha de cerveja. Estou cansada, Antônio. Gostaria de tomar um banho e ir para a cama. Eu posso esquentar o que já está pronto? Não vai demorar nem. Você é surda ou o quê? Ele berrou. Faça uma comida decente e calhe essa boca nojenta. Dora sentiu o rosto corar de raiva. Odiava quando ele a tratava daquele jeito, como se ela fosse sua escrava. Gostaria de ter coragem suficiente para enfrentá-lo, dizer-lhe na cara umas tantas verdades que ele merecia ouvir. Como, porém, o medo do marido a retraía, ela simplesmente balançou a cabeça para os lados. Não entendo por que você me trata assim. Sou a sua esposa e não sua empregada. Mereço um pouco de respeito, não acha? Faça o meu jantar e eu prometo pensar no seu caso. Descartando-a com um gesto vago, Antônio foi saindo da cozinha. Se quer tanto algo diferente, por que não cozinha você mesmo? Ela indagou num fio de voz, quase certa de que não seria ouvida. Para seu azar, Antônio a escutou. Ele girou o corpo com uma rapidez espantosa, avançando na direção dela como um touro. Antes que tivesse tempo de reagir, ele desferiu um golpe violento usando a lata de cerveja como arma, que se chocou com um estalo contra o queixo de Dora. Ela sentiu a cabeça explodir em meio à dor que a surgiu quando ele a acertou com outro golpe, desta vez com a mão aberta, em pleno rosto. Ela começou a chorar e tentou fugir, mas ao passar por ele, foi agarrada pelo braço com uma força doentia. Ouse me responder de novo e eu quebro todos os seus dentes. Fui claro. Solte-me, pelo amor de Deus, Antônio. Está me machucando. É para machucar mesmo, sua imbecil. Você merece pelo que fez em seu passado. Merece cada surra que levar. Se a sua consciência não a castiga, aqui estou eu para fazer isso. Ainda não sabe quem dita as ordens nessa droga de casa. Sim, perdoe-me, por favor. As lágrimas rolaram por sua face ferida, o que não comoveu nem um pouco. Desde que agredira pela primeira vez, tempos atrás, ele a vira chorar inúmeras vezes,
sem sentir um pingo de remorso por isso. Agora volte para a cozinha e prepare meu jantar. Notando que um hematoma começava a se formar no queixo dela, ele acrescentou. E trate de pensar em uma desculpa para dar à sua patrozinha amanhã. Do jeito que é abelhuda, ela vai querer saber onde você se machucou. Quando Antônio a soltou, Dora voltou correndo para a cozinha. Abriu a geladeira e pegou uma pedra de gelo, que pressionou contra o queixo golpeado. Por sorte ele não lhe atingira os lábios nem quebrara algum osso. Era apenas uma dor passageira, que entraria para a coleção de muitas outras que já sentira. A culpa era toda dela, que desobedecera ao marido. Se não quisesse bancar a rebelde, nada daquilo teria acontecido. Quem sabe ele tivesse razão no que dissera. Acreditava que estivesse pagando pelos erros do passado. Se Deus não a castigara até então, Antônio fazia isso em seu lugar. Só esperava que um dia pudesse ser perdoada pelo que considerava como um grande pecado. E que tivesse o direito de tentar ser feliz. Resignada e ferida, no corpo e na alma, Dora começou a preparar o jantar. Capítulo 21. Poucas coisas podiam ser comparadas à inebriante sensação de se estar em um parque de diversões à noite, principalmente quando o público lotara o espaço e todos os brinquedos estavam em pleno funcionamento. A noite estava quente, o que motivara todas aquelas pessoas a saírem de casa e se divertirem um pouco. Luzes dos mais variados tons se acendiam e se apagavam, à medida em que as atrações funcionavam. Alguns brinquedos mais radicais pareciam direcionar seus feixes de luz para o céu, enquanto giravam em seu próprio eixo, virando os passageiros de cabeça para baixo. Gritinhos excitados e assustados se faziam ouvir em toda parte. Havia ainda crianças felizes comendo algodões doces ou maçãs do amor, casais de namorados que caminhavam de mãos dadas, grupos de amigos que se encostavam uns aos outros para fazer uma selfie e pessoas solitárias que simplesmente se sentiam alegres com a energia positiva que emanava daquele lugar. Desde que começara a trabalhar no parque, Graciela tinha a impressão de que podia visualizar a imagem do seu pai sorrindo, sempre que via o lugar tão cheio. Ele fizera tudo aquilo crescer e se desenvolver. Fora o responsável por gerar aquele clima quase mágico que pairava por ali. Às vezes, ela se pegava imaginando o que ele diria se a visse tocando o negócio do jeito que sabia, assim como tentava fazer com a fazenda. Acreditava que ele ficaria muito orgulhoso. Naquele momento, ela deixara a sala da administração para dar uma volta, apreciar os visitantes e acompanhar o movimento. Robson caminhava ao lado dela, sentindo-se feliz apenas por ver os olhos de Graciela brilhando de satisfação. Tudo o que o meu pai sempre quis foi que eu seguisse os seus passos, profissionalmente falando, ela comentou de repente, parando diante da roda gigante, que se projetava para o alto, decorada com luzes pisca-piscas. Era um dos brinquedos favoritos dos visitantes e o cartão postal de todo o parque de diversões. E eu só decidi fazer isso depois que ele morreu. De vez em quando eu me questiono sobre a forma como agi. Eu deveria tê-lo deixado feliz enquanto estava vivo, realizando o sonho dele, que era ver-me trabalhando aqui. E acha que ele não está feliz, no lugar em que vive agora. Eu tenho certeza de que ele está acompanhando tudo o que você faz, grato por ter dado continuidade ao trabalho dele. Robson colocou uma das mãos no ombro dela, apertando gentilmente. Você superou todas as expectativas, Gracinha. Vem dando conta do recado de uma forma deslumbrante. Continua sendo difícil, ela olhou em volta. Veja só tudo isso. Nada aqui existe por mérito meu. Eu peguei o bonde andando, como se costuma dizer. Tudo estava pronto quando assumi o serviço. Esse parque maravilhoso é fruto do trabalho do meu pai. Sim, concordo. Porém, ele começou tudo isso e você pode melhorar ainda mais. Eu confio na sua capacidade de desenvolver novos projetos. Em menos de 20 dias dirigindo o parque, você já mostrou a todos que veio para ficar. Teve algum problema com os funcionários? De jeito nenhum, com exceção do seu padrasto. No primeiro dia, ela sorriu, acariciando a mão dele, que ainda estava pousada no ombro dela. A equipe daqui é excelente.
São verdadeiros profissionais, pessoas com vontade de trabalhar. E fui bem recebida por eles, ao contrário do que aconteceu com os empregados da fazenda. Acho que você precisa confiar mais em si mesma, nas suas habilidades. Havia uma empresária disfarçada naquela mocinha mimada que só queria torrar o dinheiro do pai perambulando por São Paulo. O comentário de Robson, que antes a teria deixado furiosa, foi motivo para fazê-la rir. Acho que a gente se descobre todos os dias, ela murmurou. Ele assentiu, perguntando. E como foi seu dia hoje? Ele não fora trabalhar porque ainda estava meio gripado. Sentiu a minha falta? Bastante, principalmente na hora de expulsar o advogado do meu pai. Se bem que eu dei conta do recado sozinha. Do que está falando? O semblante dele tornou-se sério. O sujeito foi até lá para me explicar sobre o testamento do meu pai. Até aí tudo bem, se não fosse o fato de que ele começou a me assediar. Em poucas palavras ela resumiu as insinuações de Darcy, finalizando com sua expulsão da fazenda. Acho que eu soube colocá-lo em seu devido lugar. Espero não vê-lo tão cedo. Eu teria arrebentado a cara dele, garantiu Robson, irado com o atrevimento daquele fulano. Ainda bem que ele não tentou nada demais, do contrário iria agora mesmo procurá-lo para tirar satisfações. Não seja encrenqueiro, ela riu, agitando o dedo indicador. Olha, por que não damos uma volta na roda gigante? Preciso me acalmar, Gracinha. Essa história realmente me deixou nervoso. Tá, pode ser. Você sabe que não sou muito fã de brinquedos, mas na roda eu posso ir. Vamos pegar a fila. Quando chegou a vez de eles embarcarem, Graciela cumprimentou um dos rapazes que recolhia os ingressos e piscou-lhe um olho com ar travesso. Robson e eu vamos de graça. Se quiser, reclame para a dona do parque. Sejam bem-vindos, cumprimentou o funcionário, rindo da piada dela. Sentaram-se na cadeira dupla e logo que a trava de segurança foi fechada, eles começaram a subir. Por instinto, ela segurou a mão dele, rindo como uma criança, enquanto o brinquedo subia cada vez mais. Sabia que eu tenho medo de altura. Ela mostrou um sorriso trêmulo. Você já não viajou para outros países? Como fez no avião? Sentei o mais longe possível da janela, fechei os olhos, pensei em todas as orações que eu conhecia e comecei a rezar como uma beata. E a viagem durou mais de 12 horas. Robson deu uma gargalhada, divertindo-se com a expressão de medo que ela fazia, principalmente quando a cadeira deles balançava, a cada parada do brinquedo. Em dado momento, tentando se distrair e não olhar para baixo, ela informou. O que mais me deixou irritada dentre todas as besteiras que ouvi de Darcy foi um comentário insidioso a seu respeito. E você quer me contar qual foi? Ele olhou-a fixamente. Desde que você me prometa que não vai quebrar a cara dele. Tudo bem. Prometo não quebrar aquela cara feia e redonda. Agora fale. Ele insinuou que você está comigo apenas pelo meu dinheiro. Graciela sabia que estava cutucando a onça com vara curta, mesmo que não tivesse a intenção de envenená-lo contra Darcy. Simplesmente não desejava esconder nada de Robson. O resultado foi exatamente o que ela imaginava. Ele ficou rubro de ódio. E o que você acha a respeito disso tudo? Ele perquiriu rangendo os dentes. Se eu concordasse com essa visão, você não estaria aqui comigo. Simplesmente não consigo vê-lo como um homem ambicioso e interesseiro. Assim que descermos desta roda, vou atrás de Darcy encher aquela pança gorda de pancadas. De jeito nenhum. Você me prometeu que não bateria nele. Eu prometi que não quebraria a cara dele, mas não falei nada sobre a barriga. Darcy terá que repetir essas palavras na minha frente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não arrume confusão com ele. Darcy é advogado e pode processar você. Não precisamos passar por isso agora. Robson estava com a respiração ofegante, tamborilando os dedos sobre a barra de ferro que os mantinha seguros. Ergueu o rosto para o alto e viu um céu escuro pontilhado de estrelas cintilantes. E quando olhou em volta, avistou o rosto de Graciela muito próximo ao seu,
os olhos cheios de preocupação e os lábios entreabertos. Mesmo que fosse um pretexto para tentar se acalmar, ele não resistiu mais e a beijou. Pega de surpresa, ela se entregou ao momento, deixando-se envolver por aqueles braços fortes e por aquela boca faminta. Percebeu que, ao lado dele, nada mais a assustava, nem mesmo a altura em que o estavam, nem as ameaças e ofensas que recebera através dos bilhetes anônimos, nem o fato de ser detestada por mais da metade dos habitantes da cidade. Para ela, era como se Robson fosse seu porto seguro, sua tábua de salvação, a peça que se encaixava perfeitamente em seu coração. E ele queria eternizar aquele momento, fazer aquele beijo durar tanto quanto pudesse. Aquele era o segundo beijo deles e ele adorava pegá-la desprevenida. Ela perdia toda a pose e compostura que acreditava ter. Se pudesse, ele gritaria do alto daquela roda gigante que continuaria ao lado daquela mulher, mesmo que ela morasse debaixo da ponte. Nunca sentira nada parecido por ninguém até então. Só o que queria era beijá-la, mantê-la junto de si e protegê-la como pudesse. Quando se afastaram um do outro e abriram os olhos, antes mesmo que pudessem fazer qualquer comentário, perceberam que estavam sendo encarados pelo rapaz que controlava a atração, de cujos olhos saía um brilho de malícia. Ele não disse nada, porém o sorrisinho debochado em seus lábios revelava muitas coisas. Já temos que descer? Ela perguntou, tentando se recompor. Não temos direito a 6 voltas, como todo mundo. Sim, senhora. Acontece que a senhora está sendo aguardada na sala da administração. Rock, o nosso gerente, acabou de me dar o recado. Sabe quem está lá? Graciela perguntou, desembarcando do brinquedo junto de Robson. Parece que é a delegada, retrucou o rapaz. Ah, grande inferno, ela praguejou. Estava bom demais para ser verdade. Vamos ver o que ela quer e despachá-la bem depressa, sugeriu Robson. Andaram rapidamente, desviando-se da multidão que estava no caminho. Assim que se aproximaram da casinha adaptada como administração do parque, viram 2 policiais fardados e desconhecidos do lado de fora. Quem são vocês? Um deles perguntou. Sou Graciela, a dona do parque, que está sendo esperada por Wanda. E este é Robson, meu amigo e acompanhante. Temos autorização de permitir apenas a sua entrada, senhora, o policial retrucou com voz áspera. E quem deu essa ordem? Graciela quis saber. Foi a própria doutora Wanda. Vocês estão no meu parque e quem manda aqui sou eu? A doutora Wanda dá ordens somente na delegacia dela. Sinto muito, mas a senhora deve entrar sozinha. Quero ver quem vai me impedir. Falando o mais alto que podia, ela avançou na direção da porta puxando Robson pela mão. Os 2 policiais postaram-se diante da entrada, bloqueando a passagem. Nesse momento a porta foi aberta pelo lado de dentro e Wanda apareceu, com cara de poucos amigos. O que está acontecendo aqui? Por que tanto escândalo, Graciela? Porque eles não querem deixar que Robson entre comigo. Já que a senhora não agendou sua visita, não tive como contatar meu advogado. Portanto, exijo a presença de Robson ao meu lado. Você não tem que exigir nada, devolveu Wanda. Autoridade máxima, aqui sou eu. Se insistir nisso, abro uma reclamação contra você na corregedoria por abuso de autoridade. Robson fica comigo e ponto final. Eu posso levá-la para um interrogatório formal na delegacia. E creio que não. Ficaria bem para a sua imagem sair do parque direto para uma viatura. Todos que estão aqui veriam a cena. Um sorriso cruel surgiu nos lábios de Wanda. Então faça isso. Já que desejamos chamar a atenção das pessoas, vou até a viatura fazendo o maior escândalo de que você já teve notícia. E pode ter certeza de que sou boa nisso. A sua reputação ficará tão manchada quanto a minha, posso lhe garantir. Wanda levantou as sobrancelhas, considerando o ameaço de Graciela. Por fim, deu um passo para dentro, fazendo um gesto com a cabeça para que os policiais liberassem a passagem dos 2. Assim que se viu do lado interno, Graciela completou. E espero que,
Caso você precise voltar aqui, coisa que torço para que não aconteça, queira me aguardar do lado de fora com a sua equipe. Se não possui um mandado judicial, não tem autorização para adentrar meu espaço. A delegada pensou em dar uma resposta afiada. Entretanto, como trouxeram uma carta na manga, sua pequena vingança seria muito mais saborosa. Graciela e Robson viram quando um sujeito magricelo, alto como um salgueiro e ligeiramente corcunda, saiu do banheiro masculino com a mão direita estendida. O rosto era fino e ossudo, e os olhos negros brilhavam por trás das lentes dos óculos. Graciela o cumprimentou e Robson fez o mesmo, enquanto Wanda o apresentava. Este é Gomes, o investigador de homicídios que trabalhará comigo no caso do seu pai. Homicídios? Graciela sentiu um calafrio na espinha. Como assim? Onde podemos nos sentar? Tornou Wanda com um sorriso mordaz. Graciela apontou-lhes algumas cadeiras e depois que todos estavam acomodados, a chefe de polícia foi direta e objetiva. Recebemos hoje o laudo pericial referente à análise feita no automóvel que seu pai dirigia na noite do sinistro. E descobrimos que os freios foram cortados. Afonso não perdeu a direção. O carro que dirigia foi sabotado. Ver a palidez espalhar-se pelo rosto de Graciela deixou Wanda satisfeita. Analisava cada reação da moça, à espera de alguma atitude que a denunciasse. A senhora está dizendo que alguém queria que o seu Afonso batesse o carro. Robson quis confirmar, abraçando Graciela. Espero que não me faça outras perguntas, rapaz, ou serei obrigada a pedir que se retire. Você está aqui apenas como acompanhante dela e deve permanecer calado. Wanda abriu uma pasta e retirou um envelope, esticando na direção de Graciela. Este é o resultado que acabei de mencionar. Pode verificar por si mesma. Ela agarrou o envelope com mãos trêmulas. Teve vontade de rasgar os documentos, antes mesmo de abrir. Wanda não podia estar falando a verdade. Quem mataria seu pai, homem querido por toda a população? Aquilo era um absurdo. Tinha que ser mentira. Quem? Não sei quem poderia fazer isso, ela balbuciou, sentindo a chegada das primeiras lágrimas. Tudo ainda é um mistério, que pretendemos desvendar o quanto antes, atalhou Gomes. Sabemos que existe uma relação entre o misterioso telefonema que ele recebeu antes do acidente e o fato de seu carro ter sido sabotado. Acreditamos que a ligação tenha sido feita pelo próprio assassino, visando fazer com que Afonso saísse com o carro. Já entramos em contato com a companhia telefônica para rastrear todas as ligações discadas e recebidas por seu pai nos últimos 2 meses. Meu pai era um homem bom, mesmo relutando para não chorar diante de Wanda. Graciela não conseguiu se conter e as lágrimas escorreram. Ele não tinha inimigos. Ao que parece, tinha sim, enfatizou Wanda, de forma maldosa. Sabemos que não foi um crime qualquer, como por exemplo, um roubo, em que o assassino dispara uma arma e vai embora. Quem teve o trabalho de alterar os freios do carro premeditou tudo com perspicácia. Afonso deixou alguém muito irritado. Só precisamos descobrir quem foi. Então o criminoso entende de mecânica, já que soube mexer nos freios? Perguntou Robson diretamente a Gomes, ignorando o olhar de censura da delegada. Com certeza. Já descobrimos o nome do mecânico que seu pai costumava levar o carro. E pretendemos fazer uma varredura em todos os amigos e colegas dele que entendem do assunto. Uma pessoa leiga certamente não saberia fazer esse trabalho. Trabalho? Graciela secou as lágrimas, olhando para Gomes. Cometeram um crime hediondo contra o meu pai e você chama isso de trabalho? Devemos admitir que foi um trabalho bem feito por parte do assassino, disparou Wanda. Então você ainda elogia a ação do criminoso? Os olhos de Graciela, ainda embaçados de lágrimas, tornaram-se duros e frios. Que espécie de delegado é você? Sou a espécie que faz perguntas, sorriu Wanda. Por exemplo, eu gostaria que me dissesse exatamente onde estava na noite do assassinato. E quero que me dê nomes de amigos seus que entendam de mecânica de automóveis. O quê?
Reunindo as forças que pareciam ter desaparecido, Graciela ficou de pé. Você está insinuando que eu matei meu próprio pai? Não, querida. Quem está insinuando é você mesma. Curioso você ter ido diretamente ao ponto ao qual eu pretendia chegar. Eu amava o meu pai, sua louca. Eu jamais o mataria. Nunca mais volte a fazer acusações desse tipo. Veja como fala comigo. Wanda também se levantou e, por precaução, pousou a mão sobre o cabo do revólver que trazia preso no cós da calça. Já que você não quis chamar um advogado, nem está gravando a conversa, posso dizer claramente que não me surpreenderia saber que você planejou a morte do seu pai somente para ficar com o dinheiro dele. Graciela soltou um grito de raiva, cerrou os punhos e avançou contra Wanda. Robson e Gomes levantaram-se de um salto. O investigador empurrou-a para trás e Robson postou-se entre ele e Graciela, mantendo-a atrás de si. Volte a tocar nela de novo, senhor, e vou lhe ensinar como um homem luta de verdade, prometeu Robson. Encoste um dedo em mim e eu o prendo agora mesmo. Não me importo de passar o restante dos meus dias a não trás das grades, se você passar os seus num cemitério, com uma voz que assustou até a Graciela, Robson alertou. O mesmo vale para a senhora, doutora. Não tenho medo de armas. Se essa conversa não puder ser conduzida com um mínimo de respeito por parte de vocês, não tenho por que tolerá-los como autoridades policiais. Basta. Wanda fez um sinal para Gomes de que estava tudo bem. Eu mesma dou a conversa por encerrada, porque quando precisar falar com essa mocinha será na delegacia. Já cumpri a minha missão por hoje, que era informá-la sobre o assassinato do pai. Só não imaginava que ela fosse ficar tão nervosa com uma pergunta simples que eu fiz. Venha, Gomes, vamos embora. Gomes, com seus quase 2 metros de altura, mirou Robson com desprezo, louco de vontade de prendê-lo pelo desacato. Depois que os dois se retiraram, Robson abraçou Graciela com força, beijando-a diversas vezes na face. Acalme-se, Gracinha. Eles já foram. Estou aqui com você. Eu nunca faria mal ao meu pai, ela alegou, voltando a chorar. Acha que eu não sei disso? Esses dois são completamente loucos. Você precisa encontrar um bom advogado, que não seja Darcy, para defendê-la, porque vem chumbo grosso por aí. Graciela assentiu e deixou-se envolver pelo abraço. Ainda bem que o tinha por perto. Foi somente naquele momento que ela descobriu quanto Robson era importante em sua vida. Capítulo 22. Robson ficou com Graciela até o parque fechar, por volta das 23 horas. Permaneceu ao lado dela, não somente por gostar da companhia da moça, como também por achar que ela precisava de seu apoio. Procurou contar coisas engraçadas para distraí-la e fazer com que ela risse. Não queria que ela continuasse com a mente focada na visita de Wanda e nas palavras que a delegada dissera a respeito de Afonso. A mulher deixara uma cópia do relatório dos peritos num envelope lacrado. Contudo, Robson impedira a Graciela de verificar o conteúdo. Não queria que ela ficasse ainda mais abatida e transtornada do que já demonstrava estar. Obrigou-lhe a comer um cachorro-quente que ele adquiriu em uma das barracas do próprio parque. Graciela explicou que a governanta da fazenda sempre pedia que uma das cozinheiras deixasse comida pronta para ela. Mesmo sabendo que Dora cuidava muito bem de sua patroa, Robson não a queria de estômago vazio. Tiveram uma pequena discussão, já que ela se negara a lanchar, porém ele acabou vencendo a breve batalha verbal e só sossegou quando a viu comer até a última batata palha. Ela percebeu que Robson tinha muitas facetas que jamais conhecera antes. Do adolescente irritante e bagunceiro dos tempos de escola surgira um homem maduro, educado, atencioso e carinhoso. Ela notava agora que nunca fora tão bem cuidada em toda a sua vida por outra pessoa que não fosse seu pai e Dora. Nem mesmo da mãe, de quem tinha poucas lembranças, ela se recordava de semelhante afeto. Depois que os últimos visitantes do parque foram embora, e os funcionários começavam a se preparar para voltarem para casa, ela achou que também precisava descansar.
Estava de pé desde as 5 da manhã e seu dia parecera interminável. Não vejo a hora de me deitar, ela confessou a Robson. Minhas costas estão doloridas e os meus pés parecem me bombardear como canhões. Você não deveria emendar os 2 serviços. Por que não reveza? Sugeriu Robson. Em um dia você trabalha só na parte da manhã, na fazenda, e no outro, só à noite, no parque. E deixe todas as tardes livres para você. Meu pai aguentava o tranco duplo todos os dias. Você não é seu pai. Além disso, ele já estava acostumado. Se considerarmos que você sempre foi uma moça fresca e cheia de mimimi, é de admirar tanta disposição pelo serviço. Obrigada pela parte que me toca. Suspirando de cansaço, ela pegou as chaves do carro e lançou um olhar agradecido a Rock, que tinha cópia de todas as chaves também e de vez em quando era quem trancava os portões do parque. Tenha uma boa noite, Rock. Obrigada por tudo. Bom descanso, Graciela. Rock apertou a mão de Robson e viu os 2 saírem. Ele havia notado o quanto a fisionomia da jovem se tornara apagada após a visita da delegada e seu séquito policial. Quando Graciela chegou ao carro e assumiu o volante, Robson sentou-se no banco do carona. Por um instante, ela havia imaginado que poderia encontrar outro bilhete anônimo pregado no para-brisa. Agradeceu a Deus por não haver nenhum. Conversaram trivialidades durante o percurso, enquanto ela seguia na direção da casa dele, onde pretendia deixá-lo. Robson foi orientando-a quanto ao melhor caminho para se chegar até lá mais depressa. Em um dado momento, ela comentou: amanhã irei a uma palestra sobre espiritualidade que será ministrada por uma pessoa que conheci recentemente, de quem gostei muito. O nome dela é Silvana. Não sabia que você se interessava por esse tema. O que me interessou foram algumas coisas que ela me disse, e que me deixaram muito reflexiva. Gostaria que você fosse comigo, se quiser, é claro. Com você vou até Júpiter, Gracinha. Com certeza estarei lá. Quando pararam diante do belo sobrado, cuja luz acesa indicava que havia alguém lá dentro, Robson sorriu em agradecimento. Eu adoraria convidá-la para entrar e até posso fazer isso, se você não se importar com a presença do meu padrasto. Sabe que dividimos a casa desde a morte da minha mãe. Deus me livre. Já tive a minha cota de terror por hoje. Ele sorriu, emoldurou o rosto dela com as mãos e beijou-a com intensa paixão. Saltou do carro em seguida, assinou e aguardou até que ela desse a partida antes de destrancar seu portão. Não estava a fim de conversar com Estevão. Só o que queria era dormir. Tomou um banho rápido, comeu 2 maçãs e uma banana, e entrou no seu amplo dormitório. Escutou a voz de Estevão falando baixinho com alguém ao telefone e deu de ombros. Às vezes, eles pareciam 2 estranhos compartilhando o mesmo teto, como uma espécie de pensão. Despiu-se e atirou-se na cama. Antes de render-se ao sono, telefonou para Graciela e tranquilizou-se quando a escutou dizer que já estava em casa, pronta para dormir também. A voz dela soava bem mais animada, embora com traços de cansaço, e para ele isso era um bom sinal. Não queria que ela se sentisse derrotada porque Wanda não merecia ter esse gostinho. Minutos depois de ter adormecido, o espírito de Robson desprendeu-se de seu corpo físico e afastou-se dali rapidamente. Instantes mais tarde ele viu-se em uma espécie de refeitório, embora todas as mesas estivessem vazias. Olhou em torno e percebeu que uma mulher saíra de uma porta, caminhando até onde ele estava. Ela trazia um luminoso sorriso nos lábios. Ao reconhecê-la, ele mal pôde acreditar. Mãe! É você mesma! Cida assentiu com a cabeça, balançando os inúmeros cachinhos de seus cabelos castanhos. Quantas e quantas vezes ele brincara com aqueles cachos, mesmo quando ela adoecera. Sua mãe estava exatamente do jeito que ele se recordava. Claro que sou eu, meu amor. Quem mais poderia ser? Sorrindo, Cida abriu os braços e Robson mergulhou neles. Ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Era grande a emoção do momento. Quanta saudade, ele exclamou, esforçando-se para não chorar. Você está linda,
saudável e parece tão feliz. A vida me dá todos os motivos de que preciso para ser feliz. Talvez eu não tenha aprendido isso quando estive na matéria, ou tenha interpretado de outra maneira. Descobri que nunca é tarde para sorrir, para mostrar o lado alegre que todos nós temos. Queria poder sentir a mesma alegria que você. Sinto tanto a sua falta. Eu também sinto a sua. O que me conforta é saber que essa separação é temporária. Ninguém desaparece da vida de ninguém pelo resto da eternidade. Cedo ou tarde os caminhos se cruzam de novo e a gente se encontra novamente. Cida mostrou um sorriso tranquilizador. É o que acabou de acontecer. Vendo-a tão feliz, eu me pergunto o que vem a ser essa tal felicidade, que cada pessoa enxerga de uma maneira. E alguns morrem sem encontrar. Cida conduziu pela mão para que se sentasse em um dos largos bancos do refeitório. Afagou o rosto de Robson carinhosamente antes de responder. A felicidade não precisa ser encontrada, porque ela não está perdida. Não está nas posses materiais, nem nos mais variados tipos de relacionamento, porque é independente das coisas de fora. A felicidade é descoberta quando damos a nós mesmos a atenção que merecemos. Ela é a habilidade de você saber se colocar diante da vida. É um jeito interior de fazer as coisas darem certo. Então ninguém faz ninguém feliz? A felicidade está nas mãos de cada um. Claro que a companhia de uma pessoa querida e amada nos deixa contentes e satisfeitos. Ficamos bem quando estamos ao lado de quem gostamos.